Boa noite a todos. Estamos quase prontos para começarmos o estudo desta noite. Amém? Glória a Deus. E nós estamos tratando sobre mordomia cristã e falando um pouquinho sobre mordomia do corpo, da alma e do espírito. Paz, Marizilda, tudo bem? E é importante nós realmente frisarmos que tentaremos terminar essa parte nessa noite, tá bom? Em nome de Jesus, para começarmos com a mordomia familiar. Glória a Deus. Então, na próxima aula, nós queremos começar com mordomia familiar, quer dizer, aprendendo que temos que cuidar da nossa família, tá bom, minha gente? Pastor Marizildo, irmão Carlos, Adriana, Deus abençoe vocês. Então, nós já estamos quase prontos para começarmos essa noite de estudo. Eu espero que vocês, daquilo que estão aprendendo, realmente tenham um aproveitamento bom e possam armazenar bastante todo esse aprendizado, amém? Para que amanhã, quando você for um pastor, uma pastora, um professor de escola, né? Ou simplesmente sente para conversar com alguém, você realmente tenha tudo aquilo que está no teu coração armazenado, que veio pela palavra do Senhor para ensinar essa pessoa, tá bom, minha gente? Então, nós já estamos prontinhos para começarmos o estudo desta noite, orando em nome de Jesus. Glória a Deus. Espero que a imagem, a iluminação esteja boa para vocês, né? Para mim aqui está tudo bom, mas sempre é importante conferir com os irmãos, tá ok? Eu precisava tirar o som do meu celular, só um segundinho, por favor, para não ficar esses barulhinhos entrando aí, né? Conforme nós estamos falando, tá bom, minha gente? Que incomoda bastante. Agora, vamos orar em nome de Jesus. Vocês estão prontos? Bíblia, revistinha, né, caderno de anotação. Então vamos lá, vamos orar. Deus maravilhoso e eterno, nós te agradecemos porque mais uma vez temos o privilégio de podermos nos reunir para aprendermos a tua palavra, grande Deus. Nesta noite de estudo, Senhor, nós pedimos que o teu Espírito Santo maravilhoso venha realmente nos ensinar, nos conduzir, ó Pai maravilhoso, para que cada palavra, Senhor, cada versículo, Senhor, cada explanação, grande Deus, cada exemplo, possa ficar guardado em nossos corações, ó Deus maravilhoso, e nós aprendemos realmente, Senhor, como fazer para cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, grande Deus. Eu quero te agradecer e te louvar, porque o Senhor nos deu mais um dia muito abençoado, um dia maravilhoso, um dia onde nós trabalhamos bastante, mas te louvamos, Senhor, porque nós temos realmente saúde para o trabalho, grande Deus. O Senhor nos protegeu no caminho que nós passamos, ó grande Deus. Abençoou pessoas que estiveram conosco também, Deus maravilhoso. Então estamos agradecendo, Senhor, porque este dia tem sido um dia assim, muito, muito abençoado, muito maravilhoso. E nada melhor agora, Deus querido, que parar um pouco para aprender da tua palavra, meu Deus. Nós queremos declarar diante de todos, Senhor, a nossa gratidão pelos teus cuidados, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua paciência para conosco, porque na verdade, meu Deus, o Senhor é um Deus muito paciente para conosco. O Senhor é aquele que nos compreende, meu Deus, aleluia. O Senhor é aquele que sempre tem uma palavra para os nossos corações. Então, Senhor, nós somos servos gratos, filhos muito agradecidos mesmo, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Nós percebemos, ó Deus, que todo o tratamento que o Senhor tem nos dado, tem nos feito crescer na graça, na sabedoria, na estatura do varão perfeito, Deus maravilhoso. Obrigado. Nós te amamos, porque desde o dia em que Jesus Cristo entrou em nossas vidas, tudo tem melhorado, mas melhorado bastante, grande Deus. Jesus entrou, aleluias, para fazer uma diferença muito grande em nossos corações. E aí, meu Deus, nós só podemos lhe dizer muito obrigado. Amém? Glória a Deus, irmãos. Você já está pronto aí? Agora vamos cantar o hino da harpa cristã. Hoje vamos cantar a capela, tá bom? Isso quer dizer o quê? Não teremos música porque a nossa DJ está atendendo alguém, então ela não vai poder hoje nos ajudar aqui na parte musical. Mas quem tem uma garganta boa, uma voz bonita, canta aí. Eu canto aqui e realmente o nome de Jesus será glorificado. Vamos cantar aqui, ó, o hino 409 da harpa cristã. Trabalhadores do Evangelho, amém? 409 nós vamos cantar em nome de Jesus. E também frisando aos irmãos que a irmã Débora já colocou o anúncio, a AES Eletropaulo, a ANEL, né?
vai fazer uma manutenção no domingo, e é justamente na hora do culto. Essa manutenção deles vai das 9 horas da manhã até as 2 da tarde. Então no domingo o nosso culto vai ser também online, e será Santa Ceia. Então nós vamos estar no horário normal de culto, das 9 às 10h30 da manhã, e ali tratando a Santa Ceia do Senhor, tá bom? Então prepare-se para que realmente você não perca a Santa Ceia do Senhor. E à noite nós estaremos fazendo culto também via Instagram, tá bom? Às 20 horas. Vamos lá? Vamos cantar o hino 409, Trabalhadores do Evangelho. Pastor Marcelo, tudo bem? Felipe. 409 da harpa. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quer fracos vós ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar. Sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, até o céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará. O nosso Salvador amado, sem tudo suprirá. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, até o céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, até o céu chegar. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor a todos que estão chegando aí. Irmã Débora, irmão Douglas. Realmente Deus abençoe vocês, a Mônica. Então, irmão, nós vamos realmente nessa noite estarmos
vendo se nós conseguimos terminar a parte da mordomia do corpo, da alma e do espírito, tá bom? E na próxima aula começaremos mordomia familiares, quer dizer, cuidar da família que Deus nos deu. Tudo é cuidando das coisas que Deus nos deu, tá bom, minha gente? Então, nós acabamos de cantar o hino 409, porque nós somos trabalhadores do Evangelho, amém? Tudo o que fazemos é por amor a Jesus e amor ao Evangelho. Lembre-se disso. Todos os cristãos da face da terra têm obrigação. Como é que é, pastor? Obrigação. Jesus, quando mandou todo mundo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ok, minha gente? Então, nós temos obrigação de pregar o Evangelho. Não é abrir a Bíblia e ficar pregando, não. É falar para alguém, olha, Jesus te ama, Jesus pode realmente entrar na tua vida, crê em Jesus, venha à igreja conosco, venha ouvir falar de Jesus, tá bom? Você não precisa muita técnica para falar de Jesus. Às vezes tem tantas pessoas tristes, doentes, pessoas chateadas, pessoas perdidas, pessoas nas drogas, etc. Então, aproveita a ocasião para pregar o Evangelho, amém? Se todo crente pregar o Evangelho para uma pessoa por mês, no ano ele completará 12 pessoas. Quem sabe dessas 12, uma vá para a igreja, já é bênção demais, tá bom? Agora, já imagina um crente que prega aí o Evangelho todo dia, então é muito lindo, tá bom, minha gente? Aproveite as ocasiões que o Senhor tem te dado para pregar a palavra do Senhor, para anunciar Jesus às pessoas, amém? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos lá, vamos retomar para ver se encerramos essa parte de mordomia do corpo, da alma e do espírito, amém? Glória a Deus. Eu espero que todos estejam cuidando do corpo, da alma e do espírito, porque afinal de contas também é outra obrigação. Cuidar de nós mesmos, não é? Não adianta querer cuidar de todo mundo. Temos que cuidar de nós mesmos. Depois, tendo condições, vamos ajudar as pessoas a cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, tá bom? Quem não dá conta de cuidar de si mesmo, como vai dar conta de cuidar de outras pessoas? Compreendeu, minha gente? Então, primeiro nós temos que cuidar de nós. Depois, de repente, sobrando um tempo, nós percebemos que temos condições, vamos também ajudar a cuidar de outras pessoas. Pastor Manjô, Deus abençoe. Bom, irmãos, nós paramos lendo a parábola, que acho que vocês todos lembram, do rico e do Lázaro, não é? Você lembra? A palavra do rico e do Lázaro, para nós entendermos um pouco, sobre quando o crente morre, o que lhe acontece, e sobre como quando aqueles que não servem a Jesus morrem, o que lhe acontece. Veja bem, a expectativa que o homem tem do que acontece depois que nós morremos é um negócio extraordinário, né? As pessoas fazem filmes, as pessoas fazem estudos, mas essa parte só pertence a Deus, compreendeu? E a Bíblia, por pertencer a Deus, ele revela, ele dá umas pinceladas para nós daquilo que nós realmente receberemos, após a morte. E na parábola que nós lemos, que acredito que você marcou aí, Lucas capítulo 6, do 19 ao 31, é a parábola do rico e do Lázaro, ok? Então, entenda uma coisa, guarda no teu coração. E quando aprender, não ter dúvidas, tá bom? Quando o crente morre, ele vai para um lugar chamado paraíso. Certo? Guardou aí? Quando o crente morre, ele vai para um lugar chamado paraíso. E aqueles que morrem sem Jesus, sem salvação, não tem como a gente falar que eles vão para o paraíso também. Não tem jeito, tá? O homem ouve falar de Jesus a vida inteira. A vida inteira ele ouve falar de Jesus. E todo mundo quer que na hora que ele morre, pronto, tudo seja transformado, aí ele vai para o paraíso também, e aí vai. Veja bem, irmãos, nessa hora é bom morrer com Cristo, porque sem Cristo o homem vai para o Hades, A Bíblia chama de Hades, o buraco, o lugar realmente considerado por muitos como o inferno, mas ainda não é o inferno, ainda é um lugar onde as pessoas estarão reservadas para o grande dia do juízo final, compreendeu? Então a diferença entre um e outro é muito grande. E nessa parábola, quando o pobre morre, ele vai para o seio de Abraão, ok? Ou para o paraíso, e quando o rico morre, ele vai para o Hades. A diferença de um lugar para o outro é muito grande.
no paraíso, você vai estar confortável. Eu estou falando você porque eu creio que você vai lutar para que na sua morte você vá para o paraíso. Eu também, né? Você acha? Misericórdia. Porque nessa narrativa do rico e do Lázaro e do rico, né? Você percebe que o rico foi para um lugar de muita angústia. Muita angústia. O Hades é um lugar de muita angústia, né? Eu, para mim, tenho comigo um pensamento, eu tenho comigo uma visão sobre isso, que o inferno nada mais é do que aquilo que realmente atingirá a mente das pessoas, as desgastando amplamente, lembrando-se de tudo aquilo que realmente teve de oportunidade para estar com Jesus e não aceitou, virou as costas, preferiu o mundo, preferiu o pecado, preferiu um monte de coisa, entendeu? Então, o Hades, que a Bíblia revela, é um lugar de sofrimento. O rico, ele vai para o lugar que ele fala assim: pai Abraão, ó, será que o Lázaro pode molhar assim o dedo num pouquinho de água e colocar nos meus lábios, que eu estou assim muito angustiado, entendeu? Isso tudo Jesus estava ilustrando, né? Porque realmente nós temos que dizer às pessoas, as pessoas têm que acreditar nisso, porque se não acreditarem, quando chegar no dia da morte, aí vai viver aquilo que realmente lhe aguarda, ou paraíso ou Hades, entendeu? Então é muito bom que os nossos filhos saibam que nós, como pai, queremos que nossos filhos vão para o paraíso. E os filhos também têm que saber que nós, pais, vamos para o paraíso, em nome de Jesus, né? Nós queremos nossos amigos também, né? Puxa vida, que todos vão para o paraíso. Nossos inimigos também, que eles se transformem, se convertem e possam ir para o paraíso. Agora nós ficamos com muita conversa, sabe como é que é? Muita conversa. Nós temos medo de falar a verdade. Porque a Bíblia diz assim: a única ferramenta que temos para libertação é a verdade. E conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Então o crente muitas vezes, quando está conversando com as pessoas, ele tem que ser claro, objetivo. Olha, a Bíblia diz assim, que existe o paraíso e o Hades. Existe um lugar onde realmente estaremos aguardando o Senhor com uma tranquilidade, ou então estaremos esperando o juízo final com muita angústia, com muita perturbação em nossos corações, entendeu? Então, não termina quando morre. Começa-se um processo muito mais profundo, entende? Então eu espero que todos tenham guardado isso, porque isso está na Bíblia, né? Isso é bíblico. Nós vamos ler 2 textos agora, que eu espero que os alunos realmente possam anotar e ler muitas vezes esse texto, porque esses 2 textos que nós vamos ler são 2 textos muito forte mesmo. E eles relatam assim, de um encontro que existe e acontece com aquelas pessoas que não vão para o paraíso, entendeu? O negócio é muito tenso. Para aqueles que vão para o Hades, há um encontro já com muita crítica. É verdade. Esses 2 textos que nós vamos ler, você guarda bem, porque eles são fundamentais, eles são estratégicos. Eu, quando li esses textos, falei: Jesus, é tremendo esse negócio, muito forte, tá bom? Porque o encontro daqueles que vão para o Hades é um negócio muito sério. É um encontro assim de: puxa, eu não acredito que você está aqui. Eu não acredito que você veio parar nesse lugar. É mais ou menos assim. Nós vamos ler o texto e você vai ver. É muito forte isso aí, viu? Então, nessa noite, nós vamos procurar encerrar essa parte. E eu acredito que depois de encerrarmos, nós vamos ser crentes zelosos, né? Para guardar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Porque se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Deus não vai fazer a parte que você tem que fazer, nem eu, tá entendendo? Então, depois desse estudo, eu espero que todos nós sejamos crentes bem caprichosos com o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, rejeitando veementemente tudo aquilo que é pecado, tá bom? Ok? O pecado leva o homem para o Hades, não tem jeito. Pode frequentar a igreja a vida inteira, mas se viveu na igreja numa vida de pecado, vai para onde? Igreja não salva ninguém, minha gente. Nem pastor salva ninguém. Nem ficar cantando salva ninguém, nem pregando, etc e tal. O que realmente faz a diferença na nossa vida é uma vida com Deus. Uma vida separada ao Senhor, compreendeu? Muitos frequentarão a igreja a vida inteira. Vão estar ali 1 ano, 2, 10, 20. E no final das contas, vai sobrar para ele o quê? O Hades.
porque era um frequentador de igreja, mas um pecador contumaz, compreendeu? Uma pessoa que estava sempre devotando-se, dedicando-se a uma vida de pecado, mesmo dentro da igreja. É aquilo que nós gostamos de falar. Ser crente na igreja é uma moleza. Ok? Ser crente na igreja é moleza. Dentro da igreja tudo é muito bonito, muito fácil. Tem gente que canta, que as pessoas choram, né? Tem gente que até profetiza. Tem gente que realmente fala que é lindo, maravilhoso, compreenderam? Tem gente que declara poemas dentro da igreja. Tem gente que anda com a Bíblia desse tamanho, ó. A Bíblia chega assim, carregando uma Bíblia enorme. Entendeu? Ser crente na igreja é muito delicioso. O fato é, quando saímos da igreja, é que são elas. Quando saímos da igreja, é que realmente vai ser colocado na nossa vida se realmente estamos cuidando da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, ou então, quando saímos da igreja, a nossa vida é uma verdadeira piada, né? Na igreja, santos, e lá fora da igreja, verdadeiros demônios, verdadeiros... Entendeu? Então, nós temos que entender isso. Estar na igreja pode falar muito pouco, pode dizer muito pouco se Jesus Cristo voltar. Não? Até tem, acho que é um filme que passa, que quando Jesus Cristo volta, o pastor fica e mais um grupo de pessoas da igreja. O pastor olha e fala, o que está fazendo aqui? E aquele grupo também sabe, Jesus Cristo voltou. A igreja foi arrebatada. Então, esse estudo nos traz clareza, nos traz certeza. E eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que rejeitar veementemente todo aquilo que é pecado para não perder a minha salvação. Agora vamos ler os dois textos, e eu quero que você marque esses textos, tá bom? O primeiro texto que nós vamos ler, Ezequiel capítulo 31. E é importante você guardar com carinho esses textos, porque eles mostram, revelam o que há realmente sobre aqueles que partem sem Jesus, ou sobre aqueles que vão para o Hades, compreendeu? Né? O primeiro texto é Ezequiel capítulo 31, do versículo 15 ao versículo 18, ok? E mais uma vez eu quero frisar a todos que estão comigo, se você tiver alguma dúvida, pode me chamar no particular ali, tirar sua dúvida, tá bom? Não fique com dúvida no seu coração. A Bíblia tem resposta para tudo. Ela responde todas as coisas, tá bom? Se eu não tiver a resposta na hora, procurarei na Bíblia e certamente trarei a resposta para a tua vida, ok? Achou aí, irmão? Ezequiel capítulo 31, vamos ler do versículo 15 ao versículo 18, tá bom? Posso ler? Vamos lá? Diz assim: Assim diz o Senhor Jeová, no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobri o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Começa uma referência, né? Depois você lê o texto todo sobre Faraó, rei do Egito, tá bom? Diz assim: ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno com os que descem a cova. Quando o fiz descer ao inferno com os que descem a cova, ou ao Hades, compreendeu? Então é uma palavra muito dura sobre Faraó, rei do Egito, daquilo que estava reservado para aquele homem que maltratou muita gente, vivia assim, de uma maneira muito regada, muito regalada, muito rico, muito poderoso. Só que não adianta ser rico e poderoso, não adianta ter domínio sobre as pessoas e até maltratar as pessoas, porque na verdade lá na frente o que lhe aguarda, a não ser
como assim para o faraó rei do Egito. Olha, quando fiz descer ao inferno com os que descem a cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano, todas as que bebem água se consolavam na terra mais baixa, certo? Terra mais baixa, ou Hades, ou buraco, ou inferno, compreendeu? Versículo 17, também estes com ele descerão ao inferno, a juntar-se aos que foram transpassados a espadas, sim, aos que foram seu braço, e que estavam assentados à sombra no meio das nações, ok? Então você vê que a Bíblia vai relatando, além de Faraó, né? Ele logo se juntaria a um grupo que esteve ao lado dele, matando, causando furor entre as pessoas, pecando, com toda sorte de coisas malignas. Mas a Bíblia revela dizendo assim, esse grupo se encontra, e quando eles se encontram, realmente um olha para o outro e fala, puxa vida, afinal, o que você está fazendo aqui? Creia, minha gente, logo se revelará quem é e quem não é, tá entendendo? Logo se revelará realmente uma luz, vai trazer muita clareza para todas as coisas. Então, nós não podemos de forma nenhuma, né, servir a Deus e a demônios, ou servimos a Deus ou a demônios, compreendeu? Porque na verdade tudo se revelará e as pessoas alcançarão a recompensa que infelizmente mereceram receber. Tem muita gente que chega na hora H ali no cemitério e quer que aquela pessoa que fez todo mundo chorar, sofrer e etc e tal, se transforme magicamente em alguém louvável e que vai para o seio de Abraão. Não existe isso. Não existe isso. Deus é justiça. Então o faraó e aquela galera toda que esteve com ele, ele revela, versículo 18, a quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia, descerás com as árvores do Éden à terra mais baixa, no meio dos incircuncisos. No meio dos incircuncisos. O incircunciso é aquele que realmente não pertence ao povo de Deus. Lembra da circuncisão? Quando nascia, Deus falava, circuncisa para que realmente ele seja separado como meu povo. Depois que Jesus Cristo veio, aí diz a palavra que agora nós temos que alcançar a circuncisão, a limpeza de tudo aquilo que não presta, em nossos corações. Então ele diz assim, no meio dos incircuncisos, você vai jazer, ou você vai permanecer, ou você realmente será sepultado. E você vai ficar ali com os que foram transpassados a espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Os irmãos conseguiram entender esse texto? Porque é isso. A Bíblia revela para que ninguém diga, puxa vida, olha lá, Senhor, aquele ali, faz, acontece daí. Muitas vezes o homem pensa que fica por isso mesmo, mas não fica. Porque se tem uma justiça certa, é de Deus, entendeu? Da justiça de Deus, é uma palavra muito profunda essa, ninguém escapa. Da justiça de Deus, ninguém escapa, tá bom? Branco, negro, leigo, rico, pobre, fraco, forte, crente ou não crente, não importa. Da justiça de Deus, ninguém escapa. Da justiça do homem pode escapar, né? Já digo o traficante que foi liberado aí, né? De uma maneira absurda, diante de toda a população. Um dos traficantes mais poderosos do Brasil foi liberado. Voltou aí, ninguém encontra o homem, porque a justiça do homem, ela é falha, minha gente. E nessa falha, ela favorece a homens de maneira assim que você fica estarrecido, compreendeu? Bom, vamos para o segundo texto. Eu espero que você tenha entendido esse primeiro texto. O segundo ele é longo, mas eu espero que você preste bastante atenção, porque é outro texto muito forte para entendermos. Para quem vai para o Hades, haverá um encontro desagradável, viu? Presta atenção.
Já começa a se padecer logo depois da morte, porque é um encontro desagradável, tá? Crente não vai passar por isso. Crente vai ao paraíso aguardar o juízo final. Crente vai ao paraíso aguardar a ressurreição. Aleluia, ou a volta de Jesus, compreendeu? Mas a outra parte, olha, agora esse segundo texto é muito forte também. Eu espero que você leia, releia e procure compreender, porque assim rapidamente nós damos uma ilustração, mas é importante, sabe, dissecar o texto para aprender algo muito importante e para não ter dúvida no seu coração. Sabe, nós não podemos ter dúvida. A nossa luta é para nós não descermos ao Hades. A verdade é para nós não irmos para o inferno. Essa que é a realidade. A nossa luta, Jesus Cristo veio para nos levar para o céu, para nos tornar imortais. Você lembra disso, né? Logo, logo seremos revestidos da imortalidade. Entenda isso. Mas para isso é necessário lutar bravamente contra uma coisa chamada pecado. Pecado está aí. Pecado realmente, meu Deus do céu. Cada dia mais ele fica se assanhando para o nosso lado, né? Mas tem que ser repreendido em nome de Jesus. Vamos ler agora o segundo texto, Ezequiel, capítulo 32, do versículo 17 ao 31. O subtítulo diz assim: Lamentação sobre o Egito, ok? A Bíblia revelando, trazendo luz, para que o crente, a igreja possa entender essas minúcias da vida após a morte, os acontecimentos que vão seguir após a morte, compreendeu? Eu sempre sou convidado a fazer sepultamentos, e ali nós encontramos de todas as situações, não é verdade? E ali o pastor sofre, porque ele não pode mentir, de jeito nenhum. Ele pode orar, abençoar, etc e tal, mas o pastor não pode mentir, não pode declarar, agora essa vida está com Jesus. Ora, se a pessoa realmente teve uma vida muito longe de Cristo, como dizer que ela está com Cristo? Só para agradar as pessoas? Não, a gente ora, consola os corações, mas todo mundo quer ouvir que aquela pessoa agora está no céu. É ou não? A Igreja Católica há muito tempo vendeu indulgência, né? Que era assim, as pessoas conseguiam através de dinheiro, de compra, ir para o céu. Olha que absurdo, né? Hoje não se faz mais isso, mas se fez muito. E tem até a Igreja Evangélica já começando a vender um pedacinho do céu para muita gente aí, viu? Vamos lá. Ezequiel 32, Lamentação sobre o Egito. Vamos ler esses versículos do 17 ao 31. Espero que você anote, porque é uma passagem importantíssima para o crente guardar com amor e carinho. E se for preciso ler para alguém, para que entenda, o homem tem que fugir do Hades, tem que fugir do inferno. E o único escape que se tem é Jesus Cristo, tá bom? Não tem outro caminho não. Diz assim, eu vou ler o texto, tá? Acompanhe comigo a partir do versículo 17. Ezequiel 32, 17. Diz assim: E sucedeu que, no ano do 10º, aos 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo. E a palavra, quando vinha ao profeta, era uma palavra que sempre revelava todas as coisas para o homem que as ouvissem. Diz assim, versículo 18: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, quer dizer, chora sobre a multidão do Egito, e faze-a descer a ela e as filhas das nações magníficas à terra mais baixa, aos que descem a cova ou ao Hades, compreendeu? E diz assim: a quem sobrepujas tu em beleza? Interrogação, perguntando sobre o Egito, porque realmente o homem se imagina ser top, o homem se imagina ser realeza, o homem se imagina acima do bem e do mal, o homem se imagina que pode pisar, que pode humilhar, que pode ofender, etc. e tal. A quem sobrepujas tu em beleza? Desce e deita-te com os incircuncisos. Você entendeu? Você que se diz, falando para o Egito, você que se diz grande, poderoso, magnífico, só tem uma palavra para você: desce ao Hades, desce ao inferno,
e se ajunta com os incircuncisos, quer dizer, aqueles que nunca, mas nunca se voltaram ao Senhor Deus, aqueles que não estão nem aí para Jesus, aqueles que desprezam a igreja, desprezam a palavra, e dão risada, e não, deixa isso para lá, é bobagem. Tem a multidão é incalculável. A palavra que serviu para o Egito também servirá a todo ser humano que realmente não se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso quer dizer o quê? Nenhum homem vai poder se queixar diante de Deus. Eu não tive oportunidade. Não. O homem vai entender que a porta é aberta para todos. Mas infelizmente você conhece um grupo muito grande de pessoas, né? Eu conheço outro grupo muito grande. E nós olhamos para a terra e nós percebemos que as pessoas estão um pouco se lixando para Jesus. Estão um pouco se lixando. Negócio de, que Bíblia? Tem gente que fala ainda, que Bíblia? Que é isso? Bobagem, né? E toca a vida. Então, só existe um final. E esse final é lamentável. O Egito se achava, mas a palavra diz assim: desce e deita-te com os incircuncisos. Versículo 20. No meio daqueles que foram transpassados a espada, eles cairão. A espada, ela está entregue, arrastai-a e a toda a sua multidão. Quem vive pela espada, morre pela espada. Quem vive na malignidade, morrerá pela malignidade. Está entendendo? E tem homem que convence a homens e arrasta multidões para fazerem aquilo que realmente é maligno. E você sabe que o grupo é assustador. Nós vemos hoje nesse contexto mundial, o que está acontecendo é assustador. Nós vemos aí, sabe, os homens malignos e perversos tomando conta de cidades inteiras, né? Nossa, os homens, eles realmente acontecem de maneira terrível, não respeitam as famílias, as crianças, as mulheres, não respeitam ninguém. Eles só querem viver de vida regalada, mesmo que isso custe a vida do seu semelhante. Mas os dias que virão vão mostrar a todos eles que Deus estava observando e Deus já tem algo muito definido sobre estas pessoas que não têm temor e tampouco têm amor pelo seu semelhante, compreendeu? Diz assim, versículo 21, os mais poderosos dos valentes, olha bem, preste atenção neste versículo, preste atenção, os mais poderosos dos valentes lhe falarão desde o meio do inferno. Olha só, preste atenção nesse versículo, quer dizer, lá no meio do inferno, a galera que está lá, quando vê se aproximando aqueles que estão chegando, está escrito na Bíblia, tá? Eles dizem assim, os mais poderosos dos valentes lhe falarão desde o meio do inferno, com os que a socorrem. Diz assim, desceram e estão entre os incircuncisos, transpassados a espada. Ok? Quer dizer, eles mesmos olham e declaram que aqueles que realmente também faziam toda sorte de malignidade, perversidade, estavam chegando para conviverem junto num lugar de dor, de angústia, de sofrimento. Você compreendeu? Então, para quem desce ao Hades, a memória se mantém viva, viu? A diferença de quem vai para o paraíso, de quem permanece e vai para o Hades, misericórdia, é quilométrica. Quem permanece ali, a memória está viva, lembra-se de tudo. Quem vai para o paraíso, uma parte da sua memória, ela é apagada, para não sofrer, entende? Eu entendo isso na Bíblia, que quem vai para o paraíso, quem vai para a eternidade com Cristo, uma parte da sua memória tem que ser apagada. Porque senão ele vai sofrer no céu, vai ficar lembrando do pai, da mãe, do irmão, do tio, do pastor, do amigo, lá, que não estão ali. E logo vão entender que foram para o Hades, entendeu? Então, é difícil, né? Nós não poderemos sofrer no céu. Lá nós encontraremos pessoas que foram, nos lembraremos delas e celebraremos juntos. Mas esqueceremos
de pessoas que não foram, porque senão vamos sofrer lá. Já pensou uma mãe desesperada, cadê meu filho, meu Deus, cadê meu filho, cadê minha filha? Ou o filho gritando, cadê meu pai, cadê minha mãe, ou cadê meu amigo, entende? Então, isso não pode, senão o céu seria um lugar de muito sofrimento. Você concorda comigo? Nós vamos celebrar. Quando Jesus Cristo recebe Moisés e Elias, sabiam que eram Moisés e Elias, ok? E assim vai ser. Quando você chegar ao céu, você vai ver pessoas, você vai celebrar com elas, mas aquelas que não estiverem lá, a sua mente não poderá detectar que elas estão faltando, senão você vai querer pular do céu para a terra desesperado. Entendeu, minha gente? Não é fácil, mas é tudo aquilo que Deus realmente nos coloca para que nós venhamos chorar pelos nossos filhos, ajudar nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, etc. e tal, para que eles também possam estar diante do Senhor e junto conosco celebrar. Continuando a leitura, por causa do horário, que diz assim, versículo 22, ali está Assur, com todo o seu ajuntamento, em redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles foram transpassados e caíram à espada. Versículo 23, os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova. Quer dizer, eles foram lançados no mais profundo inferno. E diz assim, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Quer dizer, toda a galera estava ali, ó, em volta dele. Tá? É um negócio pesado, né, minha gente? Mas eu tenho que ler. Todos foram transpassados e caíram à espada. Os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Quer dizer, os que causaram espanto, morte, violência. Imagina quantos homens matavam, estrupavam, barbarizavam, sem nenhum tipo de constrangimento. Mas a justiça de Deus, ela não falha. A justiça de Deus, ela vem. Entenda, nós vemos tantas barbaridades de homens que estruparam, mataram 10, 20, estão em liberdade, outros dizem que são pastor, outros dizem que não sei o quê. Olha, minha gente, eu como pastor, duvido que lá no céu algumas pessoas dessas vão estar presentes, porque não é incompatível, entendeu? A Bíblia diz, não matarás. Então, não tem jeito. O homem que sai malignamente para matar o seu semelhante, como ele vai habitar nas mansões eternas? Se ele quebrou uma das coisas mais importantes, sagradas para Deus, não matarás. Entenda. E essa galera aqui, essa galera não era brincadeira, essa galera matava mesmo. Eles aterrorizavam a terra, era violência sobre violência. Entenda, uma guerra para conquistar algo de maneira, sabe, digna é uma coisa, agora, coisa quando é insana, o homem sai realmente com gana de destruir a vida do outro, é muito difícil. Diz assim, versículo 24, está narrando quem está lá no Hades, tá bom? O Assur, ali está, versículo 24, ali está Elão, com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro. Todos eles foram transpassados e caíram à espada. Eles desceram incircuncisos às mais baixas partes da terra. Causaram terror na terra dos viventes. E levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. Entende? Está escrito aí. Versículo 25. No meio dos transpassados lhe puseram uma cama entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, transpassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos transpassados foi posto. Compreendeu, minha gente? Então, veja bem, a Bíblia deixa bem claro, realmente entrou por um caminho de terror, lá na frente não vai receber frescor na sua alma, tá bom? De jeito nenhum. Deus não nega a si mesmo. Deus é justo. E toda essa turma era turma de muita malignidade. E como nós conhecemos hoje, nos nossos dias, não é diferente. Vai um trabalhador pelas ruas de São Paulo, coitadinho, madrugada, né? Buscar o pão para sua família. Aí lá vem um homem maligno e, além de tirar o celular do coitadinho, a marmita, ainda dá 2, 3 tiros no coitado. Imagina. Aí esses que saem pelas ruas, imagina qual o futuro.
A Bíblia diz que existem pecados que não há lugar de arrependimento, não, minha gente, compreendeu? Deus não nega a si mesmo. Vai entrar num ponto polêmico aí, porque eu, pelo menos, tenho comigo já algo definido. Tem algumas situações que elas não mudam, tá? Quem sai por aí matando pai de família, moços e moços, etc e tal, ainda sai ainda se vangloriando. Imagina se lá na frente Deus está esperando para dar alguma coroa para ele, tá? É uma coroa de fogo. Bom, versículo 26. Ali está Meseque e Tubai. Você vê que a Bíblia está narrando todos esses homens que passaram sobre a terra. Ela está relatando quem está ali no Hades, no lugar do tormento. Ali está Meseque e Tubal, com toda a sua multidão ao redor deles. Estão os seus sepulcros. Quer dizer, mostrando que há uma unidade demoníaca de homens que realmente são companheiros para aquilo que não presta. E diz assim: porquanto causaram terror na terra dos viventes. 7. E não se acharão com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram aos sepulcros com as suas armas de guerra, e puseram as suas espadas debaixo de suas cabeças, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Versículo 28. Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram transpassados à espada. Ali está outra figura, ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram transpassados à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Versículo 30. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios, que desceram com os transpassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem ou estão mortos com os que foram transpassados a espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó, olha só, você lembra? Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Quer dizer, haverá um falso consolo, ou puxa vida, ainda bem que eu não estou sozinho nesse buraco aqui. Você veio fazer companhia para mim. Entendeu os diálogos que vão acontecer ali? Faraó olhou e falou: ufa, ainda bem que não sou só eu a sofrer. Ali Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão, sim, o próprio Faraó e todo o seu exército transpassados a espada, diz o Senhor Jeová, porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos com os transpassados a espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Ok, minha gente? Guarde esses textos, que eles são muito importantes, para não haver dúvida, tá bom? Aqui se fala de Elão, de Tubal, de Faraó, de Assur, desses homens de Elão, mas creia, se fosse nos dias atuais, haveriam outros nomes aqui relatados pela Bíblia, que nós sabemos de muitos homens que são verdadeiros escândalos de pecado, de violência, de malignidade, compreendeu? Então, a diferença é essa, minha gente. Quem vai para o paraíso, no paraíso está. E eu conheço muita gente boa que está no paraíso. Você conhece alguém? Eu conheço um monte de gente boa que está no paraíso, mas também não estou julgando, mas alguns homens, pelas suas atitudes, a sua malignidade, não estão no paraíso. Homens, mulheres, está entendendo o que eu estou falando, né? A gente fala homens, generalizando, para que nós realmente possamos entender, como os crentes, nós temos que mantermos firme o nosso caminho diante do Senhor Jesus, tá? Porque se nós ousarmos andar por caminhos de pecado, já era, minha gente, já era. Não tem o que se fazer, tá bom? Não imagina que de repente um homem que ande no pecado vai ter de Deus um lugar para estar com ele, porque diz que Deus não habita e nem permite que o pecado habite próximo dele, perto dele, entendeu? Agora vamos, faltam 10 minutos, eu quero encerrar essa parte hoje, para no próximo estudo nós entrarmos na mordomia da família, ou cuidando da família que Deus nos deu, ok?
Agora vamos para o outro texto que eu quero que você leia. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. Tá bom? Nós já estamos encerrando. Teria muitos outros textos, mas aí nós ficaríamos aí uns 2 anos só falando sobre esse assunto e não podemos, né? Senão o aluno não volta, o aluno fica entediado. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 20, versículo 11 ao 15. O juízo final. Ok, minha gente? O juízo final. Então, toda essa turma que está no paraíso ou no Hades, todos nós realmente iremos comparecer diante do Senhor. Jesus Cristo deixou bem claro. Um grupo vai ouvir o quê? Vinde benditos de meu Pai, receber por herança tudo aquilo que vos está preparado antes da fundação do mundo. E a outra parte, a palavra é dura, mas diz: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Compreendeu? Então, o Senhor, ele está deixando claro para o homem, né? Chega assim muito rápido, tá entendendo? Um grupo vai ouvir palavras, sim, que serão lindas, maravilhosas, gratificantes, aqueles que sofreram por amor ao Evangelho, que lutaram tanto. E também outro grupo vai ouvir palavra dura, muito dura, porque afinal de contas, Deus não terá por inocente absolutamente ninguém. Ninguém. Não é por isso que a palavra diz que quando todos ouvirem falar de Jesus, Jesus Cristo volta. E no advento, smartphone, internet, satélite, e Jesus está chegando rapidamente nos lugares mais longínquos da face da terra, entendeu? Então, prepare-se, Jesus está voltando. Apocalipse 20 diz assim, versículo 11: E veio um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Você veja que é muito forte, minha gente. Quando nós falamos de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, é muito forte, tá? Às vezes os homens não conseguem entender o que é isso. Andam na igreja com brincadeira, sabe? Servem a Deus de qualquer maneira. Toda hora alguém está com dor de barriga, toda hora alguém é ui, ai. Meu Deus do céu. Eu fico assim pensando, Senhor, será que as pessoas não conseguem entender, né? Que o amor derramado sobre suas vidas é enorme. Então, o mínimo que nós temos que ter, irmãos, é coerência, tá? Na nossa vida cristã. Porque um dia vai ser algo tão forte, tão impactante, que aí realmente se cumprirá a palavra que aquilo que ainda nem passou pela nossa mente vai ser o que nós contemplaremos do nosso Deus. E versículo 12 diz assim: E vi os mortos, grandes e pequenos. Grandes e pequenos não é grande e pequeno, é famosos, né? É gente importante, gente também simples, compreendeu? E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o livro da vida. Aleluia! Eu creio que você está sorrindo, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus! É isso, Jesus Cristo, ele fez uma obra na nossa vida muito linda. Escreveu o nosso nome no livro da vida. Então, que ele permaneça lá, tá bom? Diz assim: E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Julgados por aquilo que estava escrito nos livros. Ok? Isso quer dizer o quê? Nós nascemos e toda a nossa trajetória é arquivada diante de Deus, compreendeu? Todos os nossos atos estão arquivados diante do Senhor. E naquele dia algo espetacular vai acontecer. Se você já sabe de ciência, tecnologia, de coisas maravilhosas, imagina o que vai ser usado nos céus, o que Deus tem preparado para mostrar a cada ser vivente, hein? Toda a sua trajetória. Amém? Deus sabe, viu? Deus conhece. E naquele dia não tem conversa não, né? Não adianta desculpinha esfarrapada, porque tal de desculpa esfarrapada é muita desculpa. Gente, o pastor sofre aqui na terra porque fala assim: oh, como é que pode, hein, Deus? Essa crentalhada tem umas dor de barriga, né? Mas naquele dia o Senhor realmente vai mostrar a cada um de nós
E ali não poderemos negar absolutamente nada. Então, é importante fazer o bem enquanto temos tempo. Ainda é importante servirmos ao Senhor enquanto nós temos tempo. É importante melhorar os nossos caminhos enquanto temos tempo. E diz assim, versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. A morte e o inferno vai entregar quem? Essa galera que desceu ao Hades, entendeu? E diz assim, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados na segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, está escrito na palavra. É duro, mas é assim. O pastor tem que ler e ensinar. Foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado no livro da vida. Como o homem vai conseguir ter o seu nome escrito no livro da vida? Aceitando Jesus como seu Salvador. Aleluia. Temendo ao Senhor todos os dias da sua vida. Permanecendo diante do Senhor, compreendeu? Temor, obediência é o que vai fazer a diferença. Resistir ao pecado é que vai fazer a diferença. Compreendeu, minha gente? Eu quero encerrar essa parte. Eu prometi que eu vou encerrar. E vou encerrar mesmo, em nome de Jesus, né? E o último texto sobre essa parte de cuidar do corpo, da alma e do espírito. Vamos rapidamente. Faltam 3 minutos, vai dar tempo. Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 26. Gálatas 5, versículo 16 ao 26. Vamos lá? Anotou aí? Porque nós já vamos ler em nome de Jesus, porque o nosso horário está já no finalzinho. Mas vamos encerrar essa parte do mordomia do corpo, da alma e do espírito. É assunto para muito tempo, mas estamos sintetizando, ok, minha gente? Vamos lá? Gálatas 5,16. Conselhos para quem quer cuidar muito bem do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, ok? Preste atenção. O subtítulo diz assim, as obras da carne e os frutos do espírito, ok? Obras da carne e os frutos do espírito. Lendo aí. Gálatas 5,16 diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Somente um homem e mulher espiritual vai resistir aos desejos da carne. Quem é carnal vai saborear todos os desejos da carne. Quem é espiritual vai resistir. Preste atenção, irmãos. Todos nós somos seres humanos, homens e mulheres. Todos nós estamos sujeitos a paixões, termos, desejos, etc. e tal. Não adianta negar, né? Nós gostamos de tantas coisas, mas a Bíblia diz assim, tudo me convém, mas nem tudo me é lícito, ou é bom para mim, entendeu, minha gente? Eu espero que você esteja compreendendo, porque não estou dizendo que o crente é super, mega, ultra power. Nós somos seres humanos, entenda isso, né? E tem coisas que nos atraem, e tem coisas que vêm ao nosso coração, mas nós temos que lutar contra tudo isso para permanecermos como homens e mulheres espirituais. Versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Isso você já sentiu dentro de você, no seu dia a dia. Né? Mas você percebe que a tua carne, ela quer realmente aquilo que não pode. É triste o negócio, mas nós temos que vencer isso. É uma luta dentro de nós. Não estamos falando do inferno, do diabo e etc e tal, dos homens, não. Essa luta é dentro de nós. A carne luta contra o espírito. Mas nós que somos espirituais, vamos dominar a nossa carne. Eu já dei uma palavra uma vez que nós temos 2 bichinhos para alimentar quando acordamos, a carne e o espírito. Se eu alimentar a carne, ela se fortalece e ela me leva para o ar. Se eu alimentar o espírito, ele se fortalece e me leva para o paraíso. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei do pecado. Porque as obras da carne são obras da carne, ou aquilo que um homem, uma mulher, um jovem, uma moça, um moço que não teme a Deus, diz assim, as obras da carne vão se manifestar nele, as quais são prostituição, impureza, lasciva. Lasciva é sensualidade, compreendeu? Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações ou imitações, né? Iras, pelejas, dissensões, heresias,
invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. É uma relação que até cansa, não é isso? Coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, está escrito na Bíblia, tá? Não é conversa, não. Não herdarão o reino de Deus. Então, se viu a relação? Isso é o que mostra ali, mas a relação vai muito mais além. Então, nós temos que lutar. Está escrito, quem pratica essas coisas nunca vai para o paraíso, tá, minha gente? Agora, versículo 22. O fruto do Espírito, aquilo que é gerado na nossa vida espiritual, como homens e mulheres cheios de temor, homens e mulheres realmente que servem ao Senhor, diz assim: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou equilíbrio. Contra estas coisas não há lei do pecado, ok, minha gente? E versículo 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Os que são de Jesus Cristo crucificaram, cravaram a carne lá na cruz, tá entendendo? Com seus desejos, suas paixões, porque a carne não é brincadeira, minha gente. Ou você crucifica ela, ou ela te leva para o Hades. É realidade, viu, minha gente? Então, não tenha dó da sua carne, porque senão ela te leva para um lugar de dor. Se vivermos, versículo 25, em espírito, andemos em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Amém? Glória a Deus. Então, estamos encerrando hoje essa parte do cuidado do corpo, da alma e do espírito. Creio que todos compreenderam. Compreendeu? Me chama, pergunta, que nós vamos ainda falar com você. Mas eu creio que deu para nós darmos uma pincelada e todos entenderem. Ok, minha gente? Agradeço bastante a tua presença e na próxima terça-feira, concedendo-nos o Senhor esta alegria, nós estaremos falando sobre como devemos cuidar do bem mais precioso que temos aqui na terra, a nossa família. Ok, minha gente? Então, a mordomia agora vai ser mordomia da família. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém? Quinta-feira estaremos aqui às 20 horas para o culto com toda a igreja em nome de Jesus e os amigos também que quiserem participar conosco, tá bom? Oremos agora pela água, ungindo esta água e creia, Deus está curando a tua enfermidade e curando a pessoa que você também tem dado esta água, e o nome dele será glorificado. Oremos em nome de Jesus. Quero também cumprimentar o Neto, que está lá na Bahia, né, Neto? Está ali conosco. Deus abençoe a tua vida. Obrigado pela tua presença, tá bom? Apresente teu copo com água. Deus maravilhoso e eterno, nós queremos mais uma vez consagrar esta água, Deus eterno. Que esta água, Senhor, possa ser o elemento condutor do poder do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluias! Esta água possa passar, ó Deus querido, de maneira sobrenatural, levando cura, Senhor, em todas as partes do corpo, Deus vivo. Em nome de Jesus, o Senhor abençoará a tua vida. Abençoará aquele também que você der a água para que ele beba. E as enfermidades serão curadas, serão limpas, tiradas. E o nome de Jesus será glorificado. Amém? Pai eterno e amado, eu te agradeço por esta noite. Eu creio, Pai, que nós aprendemos, Senhor, coisas importantes para o nosso dia a dia, para ajudar pessoas também, Deus querido. Nos dá graça, nos dá força, porque nós queremos, Senhor amado, ao final de tudo, estarmos no paraíso e depois do paraíso, Senhor, herdarmos a eternidade contigo, Pai eterno. Nos dê força, nos dê graça e sabedoria para lutarmos, ó Deus, contra toda aparência do mal, Deus vivo, para resistirmos firmes, Senhor, todas as investidas do inferno contra as nossas vidas. E realmente, Deus querido, se for necessário fazer como José do Egito, sair correndo para não pecar, ó grande Deus. Nós te amamos, te louvamos, te exaltamos, te engrandecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada coração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Até quinta-feira, se o Senhor nos conceder essa alegria. Amo você, Jesus Cristo. Ore por mim, ore por você, e assim fica tudo bem.
nós pelos outros. Tchau, minha gente.